Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo novo para complementar o vídeo anterior, tá bem? Naquele vídeo anterior a gente conversou um pouquinho sobre tipos de células, né? Células procariontes e eucariontes, célula vegetal, célula animal, né? As diferenças e as similaridades entre elas, mas eu queria dar um foco um pouquinho maior agora às células humanas, tá bom? Lembrando, gente, que são vários os tipos de células humanas, como eu mostrei naquele outro vídeo, tá bem? Nosso corpo é composto de milhões de células. E as células do nosso corpo, elas são microscópicas, a gente só consegue ver no microscópio. Apesar de existirem alguns exemplos de células que são visíveis a olho nu, como a gema do ovo, os alvéolos da laranja, as células humanas, elas são microscópicas, tá bem? Todo o nosso corpo é formado por célula. Tudo que a gente tem é formado por um conjunto de células. É a forma como o ser humano se organiza, tá? Agora, essas células, elas são agrupadas de acordo com a sua função. Então, as células de um tipo ficam juntas, as células de outro tipo ficam juntas e o nosso corpo vai se organizando. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização do corpo humano, tá? Quando eu tenho células com funções semelhantes reunidas na mesma região, elas vão originar um tecido, tá? Então, a gente tem aqui um conjunto de células semelhantes vão formar tecidos. Tecido, é isso mesmo, não é tecido de roupa, tá bom? É um tecido. No nosso corpo existem 4 tipos de tecidos principal, tá bom? A gente tem o tecido, vou colocar de azul aqui para separar. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Tá? Dentro do tecido conjuntivo, a gente ainda vai ter outros exemplos. O tecido adiposo faz parte, tecido ósseo faz parte, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo, todos são partes desse tecido conjuntivo, tá bom? Qual é a função deles? Bom, o epitelial, ele é de revestimento, tá? Nele são encontradas glândulas que vão secretar vão fazer secreções, vão produzir secreções, eles vão revestir tanto a parte externa do nosso corpo quanto os nossos órgãos, tá? O tecido conjuntivo tem a função de preenchimento e distribuição de substâncias, tá? O tecido muscular, que vai permitir o nosso movimento, e o tecido nervoso, que está relacionado com o nosso sistema nervoso, que controla as ações do nosso corpo todo. Beleza, são 4 tipos de tecidos. Esses tecidos que se encontram próximos e têm função semelhante, vão formar órgãos. Tá? Então, por exemplo, o estômago é um órgão. O estômago é composto de diferentes tecidos, tá? Ele é revestido pelo tecido epitelial, ele tem músculo, ele tem sistema nervoso passando ali, tá bom? Ele tem tecido conjuntivo preenchendo. Então, o estômago é um exemplo de um órgão. Quais outros órgãos a gente consegue pensar? Não vou colocar todos aqui porque são muitos, mas vamos pensar em exemplos. Pulmão, coração, olho, rim e muitos outros. Então lembra, órgãos são compostos de tecidos. Tecidos são compostos por células, tá bom? E quando a gente tem órgãos atuando em conjunto para uma determinada ação, nós vamos ter o quê? Deixa eu fazer uma acetona aqui. Sistemas.
sistemas, né? Vocês já estudaram antes. Por exemplo, o sistema cardiovascular, tá certo? Sistema circulatório, vamos simplificar. Sistema circulatório é responsável pela circulação sanguínea, distribuição de gases, de substâncias, de nutrientes, de tudo. Ele é composto pelo quê? Ele é composto pelo coração, pelas artérias, pelas veias. São órgãos diferentes que compõem esse sistema. O sistema digestório, que é o sistema que faz a digestão da nossa comida, vai ser composto pelo quê? Língua, dente, esôfago, estômago, intestinos, certo? Então, são órgãos que compõem o sistema digestório. Sistema respiratório, a gente vai ter nariz, traqueia, brônquios, pulmão, bronquíolos, órgãos compondo um sistema que tem uma específica função, tá certo? Então, o nosso corpo ele se organiza assim. Sistemas são formados por órgãos, órgãos são formados por tecidos, tecidos são formados por células. E o nosso conjunto de sistemas vai formar o quê? Um organismo completo, que somos nós, os seres humanos, tá bom? Lembrando que animais também são organizados dessa forma, tá certo? Todos os animais têm uma organização própria, mas que ocorre dessa mesma forma, tá bem? Ficou claro, gente? E aí, eu queria chamar a atenção para vocês para uma página do livro. Lá no livrinho de vocês, na página 118 e 119, vocês têm exemplificado os sistemas que existem no corpo humano, explicando também qual é a função deles e os principais órgãos. É importante conhecer, tá bom? Deem uma lidinha lá, estudem a matéria que eu propus, façam a atividade. Semana que vem a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Beijos!